Olá! Eu demorei um pouco para trazer esse tema porque às vezes eu preciso de uma pausa para respirar e estruturar aquilo que eu vou trazer para você, para que venha com mais serenidade, porque os temas são bem sensíveis. E aí no calor da emoção a mídia vem, sai depositando, jogando, e eu sei que tá todo mundo acaba gerando um estado de alerta, essa coisa desgostosa do relacionamento abusivo. Então assim, eu demorei um pouco, mas eu decidi comentar o caso. É o caso Ana Hickman, né, que foi aí agredida pelo seu companheiro. Não deve ter sido a primeira vez que isso aconteceu, porque existem muitas formas de agressão. Então eu venho aqui trazer uma informação para você, para que não haja julgamento em relação ao comportamento da Ana Hickman daqui para frente, porque sim, gente, ela pode, Deus queira que não, sabe? Eu tô trazendo isso aqui para outras mulheres, para outros homens, porque não é só a mulher que vivencia esse relacionamento abusivo, homens também. Então eu tenho pacientes que chegam destruidíssimos aqui para mim. Mas o que acontece? Pode ser sim que essa moça ela possa ter uma recaída e voltar, né? Eu acredito que ela tem uma rede de apoio forte, né? Com certeza, uma mulher que tem muitos conhecidos, talvez ela tenha uma rede de apoio que venha dar esse suporte. Mas o que acontece? Existe um contexto emocional antes da decisão, né? Um contexto afetivo, memórias que fazem com que a pessoa retorne ao ambiente do abusador. E é isso que eu quero trazer para você, para que não haja julgamento independente da ação dela daqui para frente, mas que haja sim um acolhimento, não só a ela, mas a todas as pessoas que você sabe que vive o relacionamento abusivo e acaba voltando para o ambiente ali do seu abusador, tá? Então eu trouxe esse cérebro aqui, eu falo que é o meu cérebro, né? E é meu mesmo, eu paguei, eu comprei. Então vamos lá entender um pouquinho do que acontece. Nós temos uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico, né? Então, essa parte subcortical aqui, isso aqui é o córtex, né? Toda essa área aqui, ó, é a área cortical. Então, essa área aqui da frente é a nossa área de tomada de decisão, né? Tomada de ação. Então, aqui você pensa e você toma a decisão sobre o que você vai fazer. Essa área aqui de baixo, ela é uma área onde a gente guarda as emoções, né? Então ela é menorzinha, mas aqui cabe tudo da sua vida. E eu explico aqui, ó, nesse livrinho, Minha Criança Ferida. Então o que acontece? A pessoa, quando ela sofre o abuso na relação, muito provavelmente é uma pessoa que na infância ela pode ter sentido falta do amparo, da presença, do cuidado, pode ter se sentido em algum momento da vida a rejeição, né, o abandono, a desproteção. Essa questão do desamparo é muito forte, né, para vítimas de relacionamento abusivo, porque o abusador, ele chega como um protetor. Eu vi um vídeo dela falando do casamento, ela estava bem novinha, com 16 anos, e ela fala exatamente isso. Eu viajo muito e agora eu tenho uma companhia para viajar. Eu não vou ficar mais sozinha, eu tenho uma companhia para viajar. Então, olha só como ela verbaliza a fala dela, né? Ela está sempre sozinha e agora ela vai ter alguém para acompanhá-la nessas viagens. Então, olha só, com 16 anos ela tem esse registro de que ela está só e ela precisa de alguém para não se sentir mais só. E aí ela se casa com uma pessoa extremamente abusiva, né, controladora, que faz com que ela se sinta mais só, mas o referencial que ela tem é o quê? De solidão. Então ela dá conta de lidar com isso. Ela aprendeu desde criança a lidar com isso, ao ser só, ao se virar sozinha, e ela acaba entendendo que é assim que a vida é. Então, quando acontece um caso extremo desse e que a pessoa consegue romper com esse relacionamento, chega um ponto que a pessoa, assim, ela fica revoltada, ela se sente culpada por ter ficado tanto tempo, ai meu Deus, por que eu me permiti vivenciar, mas ainda está entorpecida porque é um turbilhão de coisas, é o medo, né, do agressor, é a pressão das pessoas que estão de fora, você não pode mais fazer isso, daqui a pouco vem o vitimismo do abusador e fala, eu não queria ter feito
isso, olha o que você tá fazendo comigo, você tá acabando com a minha vida, não faz isso. Aí a pessoa vai e se sente culpada, a vítima, né? Se sente culpada por estar expondo o agressor, e aí fica aquela confusão de ideias num córtex que não tem mais capacidade de pensar. Nossa, Vanessa, isso é muito grave, o córtex não tem capacidade de pensar. Não, uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela vive em constante estado de alerta. Esse estado de alerta diário, né, diuturnamente a pessoa tem que estar em estado de alerta. Ela não sabe se a pessoa que vai entrar dentro de casa, a porta tá ali, né? Você não sabe o que vai entrar, se é o bonzinho, porque eles têm essas várias máscaras, se é o bonzinho, se é o agressivo, se é aquele que vai julgar a sua roupa. Então você nunca sabe quem que vai entrar pela porta, ou se é você que está fora da casa, quem que você vai encontrar quando você chegar em casa. Esse constante estado de alerta aumenta o quê? O seu cortisol. O cortisol é um hormônio importante, ele é o hormônio do estresse. Você precisa dele para um caso de luta ou fuga. Se aparecer uma onça aqui na minha sala agora, tem que tomar uma atitude aqui. Eu vou me esconder embaixo da mesa, vai resolver? Eu vou subir em cima da mesa, eu vou gritar, eu vou fechar a porta da cozinha. O que eu vou fazer? Então, ele é necessário, porque ele é o hormônio da agilidade, da rapidez, da luta e da fuga. Mas quando você vive em estado de alerta, é como se isso fosse um veneno na sua corrente sanguínea. Então, diuturnamente, você tá ali recebendo gotinhas desse veneninho, que era para ser uma coisa rápida, né, para te dar ali aquela atitude, aquela ação rápida, mas não, você tá o tempo inteiro em estado de alerta, né, em estado de alerta constante. E esse cortisol, ele vai inflamando o seu corpo, porque está na sua corrente sanguínea, ele vai para o seu sistema nervoso, e aí a pessoa vai perdendo a capacidade de raciocínio, de foco, de concentração, de memória, e a pessoa vai ficando confusa, porque ora o cara ou a mulher, né, porque o relacionamento abusivo, como eu falei, ele vem dos dois lados. Então, ora esse parceiro é muito bom, ora esse parceiro, ele se faz de vítima, ora esse parceiro é muito mal, e aí você não sabe com quem você está lidando, e daqui a pouco essa pessoa faz com que você se sinta culpado. E como você está em um estado inflamatório, o seu córtex pré-frontal está inflamado, você não tem mais capacidade de se afastar da cena, interpretar o que está acontecendo e tomar uma decisão, uma atitude. Por quê? Quando você se separa de um narcisista, de uma pessoa agressiva, violenta, existe uma coisa chamada a dependência afetiva, porque você se torna dependente dessa pessoa, essa pessoa controla totalmente a sua vida, e você vai precisar viver um luto é uma morte, gente. Você está matando uma parte de você, e isso vai doer, dói fisicamente, dói, o coração dói de verdade, né? Então, por que falar, eu tô com dor no meu peito? Porque dói fisicamente. Então, lidar com essa dor é difícil, não é fácil, é desafiador. Você ficar ali um tempo sentindo aquela dor, sentindo falta, aí você para pra pensar, meu Deus, eu tô sentindo falta do quê? Então, às vezes, pra não sentir essa dor, a pessoa acaba voltando com o abusador, porque ela tá confusa, o cérebro dela não tá funcionando direito. Tem pacientes que chegam pra mim, e eu falo, tem pacientes que chegam pra mim, mas eu passei por isso. Então, assim, chega um momento que às vezes a gente não consegue fazer a conta do troco do pão. Então, você entrega R$10 e, sei lá, e aí você deu R$7 o pão, aí você paga, vem R$3 de troco. Deixa eu fazer uma conta diferente. Você pagou alguma coisa que deu R$3, a pessoa te volta R$7 de troco, e aí mistura a nota de R$5 com moeda, com nota de R$2. Às vezes a pessoa vai calcular e ela não consegue. Às vezes eu tenho que sentar com o paciente e fazer a conta básica. As contas fixas da casa, a pessoa acha que não vai dar conta, e aí às vezes eu tenho que sentar e colocar o que entra de renda, quais são as contas fixas, quais são os ralos onde o dinheiro tá indo embora, a pessoa não tá tendo a percepção. Então, às vezes é necessário ter uma pessoa que pense por ela, para que a pessoa acorde, tome consciência do que tá vivendo e vá retomando aos poucos a sua vida. Então, existem exercícios de autorregulação emocional para diminuir esse gotejamento desse cortisol no seu corpo. Então, à medida que você vai se autorregulando emocionalmente, vai fazendo os exercícios de autorregulação emocional e estimulação do córtex pré-frontal, essa mente, esse cérebro vai desinflamando e a pessoa aumenta a sua capacidade de foco, de raciocínio, melhora a memória, e aí ela vai ter capacidade de tomar decisões. Então, às vezes em processos, né, a pessoa, ela chega pro advogado, ela se confunde, ela não consegue contar, porque ela nem lembra, ela não consegue lembrar dos tipos de abuso que ela vivencia, ela não consegue contar porque é tudo muito confuso na cabeça dela, porque tá tudo muito inflamado. Então, primeiro a gente faz
esse cuidado emocional, esse cuidado da parte de desinflamar esse corpo dessa pessoa, para fazer exercícios de autorregulação emocional e estimulação do córtex pré-frontal para que essa pessoa volte a ter capacidade de raciocinar e aí tomar as devidas providências possíveis. O que acontece é que nem todo mundo tem condição de procurar psicoterapia, e tem também a questão do medo. E, por exemplo, a Ana Hickman é uma mulher muito conhecida, esclarecida, mas, de novo, eu vou falar, o fato de ter conhecimento, de ser uma pessoa que tem informação, não faz dela não vítima. Por quê? O córtex está inflamado, o cérebro está inflamado. Então, às vezes, você pega aí juízas, né? Juízes que passam por isso. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei até, assim, engraçado, mas não tem graça nenhuma. Ele é um policial, tava almoçando com um colega de trabalho e a mulher tinha procurado em todos os restaurantes até encontrar ele. Fala, mas até aqui você me encontrou? Então, assim, a pessoa vive ali um extremo estado de alerta e não importa qual é a sua profissão, não importa quanto dinheiro você tenha, quanto dinheiro você não tenha, o relacionamento abusivo acontece em qualquer lugar, inclusive neste momento, pode ter alguém aí do seu lado, rindo, abraçado, tirando foto, apaixonado, e pode estar sim vivendo um relacionamento abusivo. Às vezes eu olho cada Instagram e eu falo, meu Deus, eu tenho medo, porque quando eu vejo assim, esses excessos, aqueles textões, né? Eu falo, Senhor, que seja verdade. Porque às vezes um excesso esconde uma falta. Às vezes a pessoa tá ali mostrando uma realidade criada, né? Mostrando ali aquela família margarina, aquela coisa maravilhosa que quando está dentro de casa não é aquilo que se vive. Falo de novo, eu vivi isso. A minha casa era a mais bonita do condomínio, meu carro era o melhor, as joias, não sei o quê. Aí você para e pensa, o que tem de melhor nisso quando você vive o desrespeito dentro da sua casa, quando você vive a falta de companheirismo, quando você vive em estado de alerta, tá? Então, gente, cuidado com o julgamento, acolha. Se você conhece alguém que tá vivendo essa situação, entenda, a pessoa volta, não é porque ela não tem vergonha na cara, não, é porque ela está incapaz de tomar decisão, ela está sofrendo, ela está confusa e vai voltar, infelizmente, vai voltar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e às vezes não vai ter oportunidade de sair mais. Muitos vão morrer ali, e a morte não é só a morte, literalmente, de ser enterrado no caixão. Existe a morte em vida, né? A pessoa, ela sucumbe ali e ela é uma sobrevivente, mas ela não é uma pessoa vivente. É uma pessoa do semblante caído, uma pessoa do olhar triste, uma pessoa de sorriso, mas o olho é triste, né? Não tem aquele olhar vibrante, aquela coisa feliz, alegre, né? Não tem uma alegria verdadeira. É tudo muito forçado, muito... Ai, né? Demais. E porque não tem nada ali de verdade para oferecer. Ok? Dúvidas, reclamações, informações, chama lá no direct que eu falo um pouco mais se for importante para você. E se você estiver passando por isso, me chama, tá com medo de falar alguma coisa, ou dá um sinal, tá? Dá um sinal de que você precisa de ajuda, porque eu sei, eu já estive desse lado, eu sei como é, e graças a Deus hoje eu tenho conhecimento, tenho recurso, tenho as minhas autorregulações emocionais que me dão essa condição de transbordar esse conhecimento aí para você. Tô feliz de você estar aqui até o final. Compartilha com quem você acha que não precisa, porque às vezes a gente olha e acha que vai identificar quem é a pessoa que tá vivendo um relacionamento abusivo. E às vezes a gente não consegue identificar. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, mas eram tão felizes, né? Nossa, e aquelas fotos maravilhosas, aquelas viagens, aquelas festas. Mande para essas pessoas, porque a gente não sabe o que aquela pessoa que tá comendo sal junto tá vivendo de verdade. Ok, conto com você. Vamos cuidar de quem precisa ser cuidado, com compaixão, com amor, com acolhimento, entendendo que a pessoa está adoecida, precisa ser cuidado. Não é um abusador que está doente, não, ele só é perverso, só é mau. Se prepara, tá? Se prepara emocionalmente. Depois eu vou falar sobre a ira narcísica, tá? Sobre a ira do abusador. Um beijo, até mais, tchau!